boa tarde, boa noite, onde quer que esteja no mundo. Aqui estou mais uma vez com vocês, nestas conversas com o mundo. Hoje, para vir falar de uma das religiões mais importantes no mundo inteiro. O islamismo. O Islão é a forma de vida de mais de um quarto da população de toda a humanidade. É uma religião em ascensão no mundo, sem dúvida. Por essa questão, hoje venho aqui trazer a vocês um pouco desta religião e desta filosofia de vida. O que é o Islão? Em que creem os muçulmanos? O que é a lei de Sharia? O que é o Corão? Quem foi Maomé? E muito mais assuntos sobre esta incrível e extraordinária religião que realmente faz parte de mais de 1.800 milhões de pessoas, que hoje vem trazer a vocês um pouco de mais compreensão e conhecimento sobre ela. Com aproximadamente cerca de 2 bilhões de pessoas, aproximadamente quase 25% da população do mundo inteiro. O Islão é a segunda religião mais grande do mundo. Os muçulmanos constituem a maioria da população em 49 países no mundo inteiro. Países tão diversos, para além dos países que nós conhecemos no Médio Oriente, como é o Irão, o Iraque, a Arábia Saudita e outros mais. Mas também existe o Iêmen, a Nigéria, a Albânia, o Cazaquistão, a Malásia. A maioria de todos destes onde existe uma população com, de alguma forma, o respeito ao Islão é enorme. Mas o país com mais muçulmanos no mundo é, sem dúvida, a Indonésia, com mais de 280 milhões de pessoas a fazerem parte desta religião. Esta religião, com 1.400 anos de idade, começou na Arábia Saudita, que nós conhecemos hoje, atual, mais propriamente na área de Meca. Mas hoje apenas somente 20% dos muçulmanos são árabes. Ao contrário do que muita gente pensa, que a maior parte dos muçulmanos são árabes. Não, não são árabes. A maioria dos muçulmanos deixaram de ser árabes já há muito tempo. A Indonésia é realmente um dos países com maior dominação muçulmana, com cerca de 13% do total mundial. Aproximadamente 30% dos muçulmanos vivem na Índia, no Paquistão e no Bangladesh. O cristianismo carrega o nome de Cristo como a sua base. O judaísmo, o nome da sua tribo fundadora, por Juda, que significa aqueles que creem em Deus. Mas o Islão leva o nome de uma ação. Islão significa submissão a Deus. E o muçulmano é uma pessoa que se submete a Deus. O significado da raiz da palavra Islão significa paz, segurança e proteção. A palavra árabe para paz é salam. Provém da raiz junto com a palavra hebreia shalom. Então a submissão a Deus significa encontrar a paz com Deus. No mundo inteiro, independentemente do idioma, a maioria dos muçulmanos se cumprimenta ou saluda em árabe, dizendo Assalamu alaikum, ou seja, a paz esteja contigo, Salam alek, como nós dizemos nos idiomas latinos. Assalamu alaikum, é assim que é a tradução perfeita do árabe. O Islão nasceu na Arábia no século VII depois de Cristo, ou seja, da Era Comum. Como muitos dizem, o Islão foi introduzido através de Maomé. Maomé nasceu no ano 570 da Era Moderna, ou seja, depois de Cristo, na cidade de Meca, na Arábia Saudita. Os seus pais morreram quando ele era jovem, e então ele ficou órfão.
Os árabes daqueles tempos adoravam centenas de deuses. E Maomé fazia parte de uma tribo que eram os Qurainchas. Eles eram os guardiões do edifício que todos conhecemos como o Kaaba, em Meca, onde hoje são feitas peregrinações, aquele quadrado com aquele pano preto que fica em Meca e onde os muçulmanos dão toda a volta. Isso é o Kaaba. Nessa altura servia como centro de alguma forma de adoração de vários deuses que aí eram representados. Os Quraishas encheram o Kaaba com centenas de deuses e ídolos, e esses deuses os fizeram imensamente ricos, porque eles cobravam um imposto aos peregrinos que iam aí a Meca visitar essa Kaaba. Maomé era profundamente religioso, queria uma melhor vida para a sua comunidade. Mas à sua volta ele via guerra, pobreza, injustiça, discriminação contra os órfãos, contra as mulheres. Maomé via os ricos a usarem e a abusar dos pobres. E ele não concordava com isso. Ele era completamente contra esse abusivo comportamento dos ricos em relação aos pobres. E as festividades religiosas que eram aí praticadas nesse templo tinham deixado de ter o significado religioso e eram praticamente mais festas dedicadas à adoração de ídolos e de deuses que de alguma forma, segundo Maomé, já não tinham sentido nenhum e não tinham qualquer razão nenhuma de ser. E em lugar de assistir às festas religiosas, todos os anos Maomé ia rezar sozinho em uma gruta. No ano 1610 depois de Cristo, ou seja, da era moderna, no mês do Ramadão, durante umas orações solitárias, Maomé, que tinha então 40 anos, foi visitado pelo anjo Gabriel, ou seja, Jibril em árabe. Jibril disse a Maomé que havia só um Deus e que agora ele seria o seu mensageiro. Maomé recebeu revelações de Deus e recitou em voz alta, pois ele era analfabeto. Não sabia escrever nem ler, mas os companheiros que o acompanharam escreveram estas revelações e estas conversas que ele tinha com Gabriel. E hoje esse número de conversas, esse número de mensagens que ele trazia foram escritas pelos seus companheiros e hoje conhecemos esse conjunto de revelações dadas a Maomé por Jibril como o Corão. É o livro mais sagrado do Islão, sem dúvida. Mas antes de tudo isto ter acontecido, ele trabalhava como chefe de tribo de uma senhora muito rica. Ele liderava os camelos que atravessavam o deserto de um ponto para o outro. E ele trabalhava para essa família riquíssima. E o marido dessa mulher morreu. E como ele morreu, e nessa altura uma mulher nunca devia estar sozinha, principalmente com negócios de uma dimensão tão grande como ela tinha na altura, ele ficou de alguma forma como sendo chefe de tudo o que fazia parte da família e acabou mais tarde por se casar com essa senhora que era riquíssima. E derivado a isso ele teve mais tempo para dedicar, como não tinha já que fazer as travessias com os camelos e como chefe desses camelos, ele de alguma forma tinha mais tempo para dedicar à meditação e de alguma forma à compreensão do mundo que o rodeava. Uma coisa é certa, foi nessa caverna onde Maomé ia sempre de alguma forma orar a Deus e de alguma forma estar em meditação, que ele encontrou Jibril através de Deus e com Deus, e foi aí que ele de alguma forma recebeu essas mensagens vindas através de Jibril.
que ele recitava em voz alta, derivado de não saber ler nem escrever. Ele não podia escrever isso em nenhum papel, e então ele decorou todas as conversas que tinha com Jibril e as recitava em voz alta, e os seus companheiros a escreveram. As palavras de Maomé foram radicais nas tribos árabes. Ele dizia coisas como os brancos não devem liderar os árabes, nem os árabes devem liderar os brancos não têm superioridade sobre os pretos, nem os árabes sobre os brancos. Ele queria dizer que não havia superioridade nenhuma de nada sobre ninguém. Ele também exigiu que se pusera fim à prática de matar as meninas, porque nessa altura, quando nascia uma menina, uma grande parte havia várias tribos que matavam as meninas, eles porque queriam só meninos. Isso era uma prática horrível, de matar crianças unicamente pela sua sexualidade, mas Maomé veio dizer que isso era errado, matar um outro ser humano, independentemente da sua sexualidade. E então, de alguma forma, ele dizia que todos eram uma bendição de Deus, que não havia menos nem mais em nenhum deles, todos tinham o mesmo valor perante Deus, e por isso não se devia matar ninguém. Isso era uma prática horrível que se devia parar. Mas isto não foi muito bem recebido em Meca. Na Meca tribal, sexista, hierárquica, todo o assunto de um Deus único molestava os corachitas, porque os corachitas ganhavam as suas vidas cobrando às pessoas para visitar o Kaaba das mais diversas culturas e com deuses e ídolos que todos eram representados no Kaaba. Mas uma coisa é certa, Maomé compreendeu que isso era errado e que só se devia adorar a um único Deus. O Kaaba tinha que deixar de ter aquele incrível número de ídolos que eles tinham, né? Mas os pobres e os escravos e todos os outros eram atraídos às crenças de Maomé, para além destes todos que estavam contra Maomé, que eram os ricos e de alguma forma aqueles que exploravam o povo. Todos os outros olhavam para Maomé como alguém que trazia uma mensagem mais válida, que lhe dava valor e que de alguma forma evitava o seu sofrimento e acabava com a desigualdade entre as pessoas na altura. Os coracitas estavam furiosos por estarem a perder dinheiro e abusavam dos muçulmanos, especialmente os mais vulneráveis como os escravos. Mas Maomé proibiu a violência. O Corão diz que, tendo matado uma pessoa, será como tivesse matado toda a humanidade. E por isso, os quraishitas, que de alguma forma utilizavam a violência e a morte para assustar as pessoas, para não entrarem dentro desta ideologia que Maomé trazia nova, eles matavam pessoas e puniam pessoas e maltratavam as pessoas, e Maomé disse que isso era errado. Depois de uma década de perseguição e persecução, os muçulmanos fugiram para a cidade de Medina. Este movimento, em 622 d. Cristo, marcou o ano 1 do calendário islâmico. Este momento, neste mês de setembro de 2023, os muçulmanos neste mês celebram o ano de 1444. É incrível porque 1444, porque foi em 622 que foi registrado o primeiro ano dentro da era muçulmana, da era do Islão. Por isso, segundo o islamismo, este ano, 2023, 2023, estamos no ano 1443 e em 24 estaremos no ano 1444. Isto tudo o calendário islâmico. Maomé dizia no Corão que se alguém não mostrar compaixão, Deus não mostrará compaixão para ele também. O islamismo é sem dúvida uma religião que fala muito sobre compaixão. No ano 630 depois de Cristo, ou seja, da Era Comum, Maomé levou
até Meca um exército de 10.000 guerreiros. A cidade de Meca se submeteu sem resistência. E Maomé foi até Acaba, destruiu todos os ídolos e todos os deuses que aí eram adorados e dedicou Acaba somente a Deus. 2 anos mais tarde, a maioria da Arábia se tinha convertido ao Islão e estava unida debaixo de Maomé. Maomé morreu no dia 8 de junho do ano 632 depois de Cristo. Abu Bakr era o sogro de Maomé e foi elegido como o primeiro califa a suceder a Maomé. E isto causou uma divisão no islamismo que deu origem às 2 principais seitas islâmicas que hoje todos nós conhecemos, que são os sunitas e os xiitas, e que formam o que nós conhecemos como o sunismo e o xiismo. Resumindo, os sunitas creem que Abu Bakr foi elegido corretamente, mas os xiitas creem que Maomé elegeu Ali Abi Talib, que era o seu genro. Hoje em dia, os sunitas representam entre 80% a 90% de todos os muçulmanos, e os xiitas apenas entre 10% a 13%. Depois existe uma pequena percentagem que não se sente representada nem pelos sunitas nem pelos xiitas. Mas cerca de 1400 anos, ou seja, 1444 anos de história do islamismo tem levado o Islão a se espalhar por todo o mundo, principalmente no Médio Oriente, África, Ásia, onde predomina sem dúvida, não é? Mas cada vez mais, através da procura de melhores condições de vida, eles têm vindo a espalhar um pouco por todo o mundo. Europa, América, na Ásia atualmente a Indonésia é o país com o maior número de muçulmanos inteiro, com um número realmente incrível de 280 milhões, acima de 280 milhões, praticamente a população toda da Indonésia. A religião pode até parecer complicado ao princípio, mas podemos explicar o Islão através de algumas crenças fundamentais. Segundo o Islão, os islamitas creram só Deus. Os cristãos, os muçulmanos e os judeus adoram o mesmo Deus. Isto é algo importante a ter em conta. Apenas o que acontece é que lhes chamam nomes diferentes e têm formas diferentes de o adorar. Veneram ou idolatram a forma com que cada um está com esse Deus. O cristianismo, o islamismo e o judaísmo de alguma forma têm a base principal baseada no que nós conhecemos no cristianismo como o Velho Testamento. Os muçulmanos unicamente, por exemplo, no cristianismo chamam Yahvé, no judaísmo chamam Adonai, e em árabe o nome para Senhor é Allah. Os cristãos que são árabes também chamam Allah a Deus, mesmo porque Allah é a palavra para Deus na língua arábica. Os árabes cristãos também se referem a Deus com o nome de Allah. Por isso, quando pensamos que às vezes eles dão um nome diferente a Deus, não. Allah é a palavra para Deus na língua árabe. Os muçulmanos creem apenas num Deus omnisciente e omnipotente, misericordioso, amoroso, sem género e criador do universo e de tudo que continua nele. E que existe desde o princípio dos tempos e existirá para sempre. Um Deus infinito, sem princípio nem fim. No Islão só se crê em um Deus. E é proibido adorar a qualquer outro ídolo. Sem dúvida é algo que os islamitas realmente odeiam, é poder-se adorar outra coisa qualquer. É proibido adorar nem só outros ídolos, como é proibido adorar ao dinheiro, a imagens
ou outra qualquer coisa do mesmo género que de alguma forma tira a atenção da adoração que se deve ter única e exclusivamente para Deus. O Islão tampouco tem sacerdotes, já que se supõe no islamismo que os islamitas têm uma conexão direta com Deus, por isso não precisam ter nenhum sacerdote no meio para fazer a ligação. Isto é uma ligação direta. Por isso, para eles, os sacerdotes não têm sentido, porque cada muçulmano tem uma ligação direta com o próprio Deus. O Corão diz que Deus criou toda a humanidade de uma única alma. A segunda crença do Islão é a crença no livro sagrado e nos profetas. Maomé disse que não estava pregando nada de novo. Ele disse que o Islão era a religião original da humanidade e que ele era apenas um profeta com a tarefa de fazer recordar às gentes o Deus únicos e levá-los de volta ao caminho correto. Maomé não é o único profeta do Islão. Profetas do judaísmo, do cristianismo, também são aceitos no Islão. No Corão se falam em muitos profetas, junto com Maomé se fala de Abraão, de Moisés, de Noé, inclusive de Jesus e de Maria. E estes recebem derivadas e muitas menções no Corão. No Alcorão, ao Corão, os profetas são seres humanos, como todos nós. A única diferença entre eles e nós é que eles carregam uma mensagem divina que lhe é transmitida por Deus ou por algum anjo. Os profetas transmitem a mesma mensagem, sempre a mesma mensagem, que é baseada na paz e no regresso às origens de orar somente a Deus e a uma advertência sobre o dia final, sobre o Apocalipse, sobre o dia do juízo final. Os muçulmanos também reconhecem o Torá e o Evangelho do cristianismo como livros sagrados. Para eles não é só o Corão que é sagrado. Sem dúvida, para eles o Torá e a Bíblia Sagrada, para os cristãos, também são considerados, de alguma forma, livros que eles consideram sagrados. A única diferença é que os muçulmanos creem que Maomé foi o último profeta e o Corão o último livro sagrado. Na terceira regra do islamismo se diz que devemos crer que haverá um dia do juízo final. Deus criou o universo e a terra com data de expiração e que os homens serão julgados pelas suas ações na vida e serão chamados a contas sobre o seu comportamento e a forma com que de alguma forma se relacionaram com o mundo à sua volta. E depois da ressurreição, todos atravessarão uma ponte que pode ser, que passará sobre o inferno, não é? E que conduz à entrada do céu. Para aqueles que praticaram boas ações e superaram o mal, a ponte será larga e será estreita, forte e será reta. Para aqueles que de alguma forma foram pecadores, que cometeram adultério, que de alguma forma mataram, que roubaram, que cometeram os pecados contra a fé de Deus, que adoraram outros deuses, estes terão uma ponte super fina como o fio de uma navalha, como eles dizem. E certamente cairão ao inferno. E o que é o inferno para eles? O inferno para eles é um lugar de fogo, onde todos serão torturados e serão miseráveis. É um lugar horrível. Coisas como os assassinatos, os roubos e tudo aquilo que é contra a lei de Deus levará as pessoas a esse lugar. Enquanto que o céu, para o islamismo, é um jardim cheio de rios de leite de mel, onde todos serão para sempre jovens, saudáveis e reunidos com as suas famílias em alegria e numa luminosidade, numa luz linda que traz uma felicidade a todos. Mas eventualmente, mesmo aqueles que foram para o inferno, Deus os resgatará do inferno para virem para o céu, porque Deus quer a maior parte de todos no céu. Aqueles que cometeram pequenos
infrações ou pequenos delitos, certamente serão os primeiros a ser puxados do inferno por Deus para irem para o céu. Isto é o que diz o Islão. Na quarta lei do Islão, o Corão é o livro sagrado do Islão, a palavra alta. Os muçulmanos creem que é a palavra de Deus falada em árabe pela boca de Maomé. O Corão tem 600 páginas. Estão divididas em 114 suras ou capítulos. Cada sura se divide em versos numerados ou ayas. Assim que podemos encontrar qualquer frase do Corão usando o número do sura e o número da ayat. Por exemplo, o 31-9, que é o que fala em voz baixa, que é a voz agradável, é certamente a voz do asno. O Islão é bastante positivo e está composto de gente boa e totalmente tolerante e com um coração e uma forma de estar na vida de bem para o bem. Mas como há gente que tem mal interpretado e o tem usado como ferramenta de opressão e de alguma forma violência, ódio e vingança, o mundo o julga mal. Mas devemos conhecer as pessoas antes de julgá-las. Por isso é que eu venho com este conjunto de compreensão sobre as religiões, para que o mundo não julgue antes de compreender as bases elementares de que gera cada uma dessas religiões. O Corão não tem uma estrutura narrativa. Está organizado através dos textos mais longos até os textos mais curtos. Os textos mais longos estão no princípio do Corão e os textos mais curtos estão no final do Corão. Por incrível que pareça, há muitos muçulmanos que podem recitar o Corão de memória. Realmente algo extraordinário. Os hadizes são uma segunda literatura, mais importante no Islão depois do Corão. Depois do Corão, os hadizes são sem dúvida o que traz aos islamitas a forma com que eles devem viver a sua vida, as regras, preceitos, culturas, histórias e outras coisas mais. Por isso é extremamente importante. São os ditos e as ações de Maomé, não de Deus, ok? Isto tudo que está escrito nos hadizes são aquilo que os companheiros de Maomé escreveram em livros, de acordo com a sua forma como cada um escutou. E estes companheiros são uma espécie dos discípulos, como em Jesus existe, né? Os hadizes completam a informação que não está no Corão, sobre como um ser se deve comportar, como um muçulmano deve ser enquanto ser humano. Os hadizes se transmitiam primeiro de forma oral, e por isso certamente perderam muito da verdade e daquilo realmente que os considerava como sagrados. Os hadizes se classificam de forte e débeis. Os hadizes podem ser fortes e confiáveis, ou podem ser débeis e de alguma forma não muito confiáveis. Mas de alguma forma, segundo se consta, os hadizes são mais fortes de acordo com as pessoas que os transmitiu através de quem os escutou da boca de Maomé. Quem era credível ou quem era menos credível nessa hierarquia de alguma forma que estava conectada a Maomé, é aí que os hadizes ganham ou não a sua validade. Por exemplo, o hadiz que tem Maomé dizendo: perdoa o que te faz dano, une-te àquele que te ignora, faz o bem ao que te faz mal e diz a verdade, mesmo que essa verdade seja contra ti mesmo, se considera forte, porque a cadeia de transmissão é confiável. O hadiz que diz que fala das 72 virgens, ou seja, que a recompensa mais pequena para as pessoas no céu é que o céu é uma morada onde há 80.000 serventes, ou seja, empregados, e 72 esposas virgens. Isto é um hadiz débil. E por isso a maioria dos muçulmanos não acredita nisto, devido à sua cadeia de transmissores
não ser confiável e com características da humildade que o profeta profetizava. O quinto são os 5 pilares do Islão. E esta crença central se divide em 5 pilares que atuam como modelo, como se deviam comportar os muçulmanos. A primeira vem do Shahada. É simplesmente uma declaração. Não há mais Deus do que Deus e Maomé é o mensageiro de Deus. Esta é a explicação mais curta e possível em que acreditam os muçulmanos. Dizer isto em voz alta uma única vez converte uma pessoa em muçulmano, desde que ela de alguma forma diga isto de uma forma realmente sincera e honesta para si e para com Deus. Salat significa orar. Os muçulmanos praticam 5 rezas por dia. 5 vezes por dia, que é o Maghrib, que é o entardecer, o Isha à noite, o Fajr ao amanhecer, o Dur ao meio-dia e o Ashr à tarde. Antes do Salat, os muçulmanos devem realizar o Wudhu. O Wudhu é uma lavagem ritual da cara, dos braços, da cabeça e dos pés. É um ritual que eles fazem isto e de alguma forma se limpam para de alguma forma poderem orar a Deus de uma forma limpa. É um ritual. Cada Salat começa por dizer Deus é mais grande. Allah Akbar. Allah Akbar quer dizer Deus é o mais grande. Seguindo as orações em árvores, junto com os movimentos de se pôr de pé e inclinar-se e se ajoelhar. A oração muçulmana parece um exercício do corpo, devido a que o muçulmano deixa de fazer o que tem que fazer para unicamente fazer essa oração. E quando entra dentro deste processo, ele deixa de fazer tudo o que está a fazer para de alguma forma se poder voltar para Meca e poder cumprir o ritual da limpeza e orar a Deus. E isto é feito 5 vezes ao dia. Por isso, cada vez que se faz isto, se recorda a Deus e aos valores do Corão. Isto é extremamente importante no islamismo, é que de alguma forma estas 5 orações sejam feitas todos os dias. E isto faz em que os muçulmanos estejam sempre em conexão com Deus e de alguma forma tragam Deus à sua memória pelo menos 5 vezes por dia. Ao rezar, os muçulmanos se orientam em relação a Meca. A direção de Meca se chama Al-Qibla, ou seja, o Qibla. Os lugares de culto muçulmanos, ou seja, as mesquitas, estão planificadas de modo a que uma parede, ou seja, essa parede, que é a parede do Qibla, sempre esteja orientada em direção à cidade de Meca. Apesar de todas as mesquitas terem diferentes configurações e todas terem diferentes formas, todas têm essa parede que é o Qibla voltada em direção a Meca. E essa parede para eles é praticamente como é onde está Jesus. Para os cristãos, quando vão à igreja, ali está Jesus e as pessoas sempre voltam para Jesus para falar com Jesus. E aquela parede que está ali é uma parede que está voltada para Meca, para a Kaaba, que é aí que eles têm de alguma forma que fazer o seu ritual, para de alguma forma estar em direção onde está essa Kaaba que por sua vez representa Deus na terra. Há o Zakat. Zakat é um imposto de caridade sobre a riqueza que todos os muçulmanos pagam anualmente. A taxa básica do Zakat são 2,5% da riqueza atual dos muçulmanos. O Corão diz: dá dinheiro alegremente aos parentes, órfãos e aos necessitados, aos viajantes, aos mendigos e para libertar os escravos. Hoje em dia os muçulmanos no mundo inteiro dão para caridade aproximadamente entre 200 mil milhões a cerca de $1 trilhão por ano. Maomé dizia que acumular riquezas não era bom, pois os ricos de alguma forma que acumulavam essas riquezas tornavam-se impuros de certa maneira. Por isso
Os ricos não deviam abusar dos pobres para beneficiarem através de empréstimos ou de outras coisas. Por isso os empréstimos são proibidos no Corão. Os empréstimos com interesses, aos chamados os usura e os riba, que são de alguma forma valores acrescentados que as pessoas recebem quando emprestam dinheiro a alguém. Isso é completamente proibido no islamismo, e os islamitas usam os judeus para de alguma forma fazer isso com o dinheiro deles. É incrível como é que isto acontece, mas isto acontece. O dinheiro nunca se pode trocar por dinheiro. A riqueza só pode ser vinda do trabalho ou do comércio justo. Sawan é jejuar. Durante o mês sagrado do Ramadão, os muçulmanos jejuam desde o amanhecer até o entardecer. O jejum inclui não comer, não beber e não fumar. As mulheres grávidas, os doentes, os incapacitados não têm que jejuar, se isto de alguma forma lhe causar stress ou algum dano ou as fizer sentir inconfortáveis. As mulheres que estão menstruadas também não têm que cumprir o jejum. Através do jejum de uma pessoa experimenta o sofrimento dos pobres. O jejum sempre rompe a rotina regular da vida e dá lugar a uma interpretação e uma introspecção e uma meditação em Deus e com Deus, que de alguma forma faz os muçulmanos terem uma maior consciência da pobreza e das dificuldades daqueles que não têm alimento e que de alguma forma são incapazes de poder suster a sua alimentação no dia a dia. O Ramadão dura aproximadamente dura um mês e termina com a festa que é o Eid. Durante esta festa os muçulmanos dão azak, dão o zakat aos pobres, quer dizer, eles dividem mais com os pobres e compartem comida com os amigos, visitam as mesquitas e comem com amigos e familiares numa festividade para celebrar o fim do Ramadão e de alguma forma desse ritual que os conecta com Deus e com a introspeção necessária para compreender o mundo que os rodeia. Hajj é a peregrinação a Kaaba, para ir visitar Kaaba. É aquela peregrinação que os muçulmanos deviam pelo menos fazer uma vez na vida para visitar o Kaaba na Arábia Saudita, em Meca, na cidade de Meca, que é o lugar mais sagrado do Islão. Todos os muçulmanos deviam realizar esta viagem pelo menos uma vez na vida, isto se o puderem fazer, não é obrigatório. Se não tiverem condições financeiras nem condições físicas para fazer, o Islão não os obriga a fazer. Mas deviam fazê-lo. Todos aqueles que têm a possibilidade e a capacidade para poderem fazer, todos o fazem. Durante mais de 1000 anos, os muçulmanos de todo o mundo têm ido até Meca para de alguma forma realizar esse chamado Hajj. Não há distinção no Hajj entre ricos e pobres, não há distinção entre nacionalidades ou raça, aí todas as pessoas são bem-vindas. Hoje em dia mais de 2 milhões de pessoas visitam o Kaaba em Meca por ano. E este que eu acho, eu acabei de falar, o que é um dos quintos pilares que descreve de alguma forma a forma com que os islamitas devem seguir para de alguma forma serem considerados muçulmanos de alguma forma praticantes. Agora vou falar de alguns temas controversos que de certa forma afetam o Islão e a sua compreensão. E uma das coisas que mais afeta o Islão e a sua compreensão é o Islão e as mulheres. É um tema bastante controverso, mas como é que o Islão se comporta com as mulheres? E qual a razão do véu e da burca e tudo isso? Os véus ao Iab, que é o que cobre a cabeça, é só aquele véu que elas metem sobre a cabeça para cobrir essa parte da cabeça e o cabelo. O Iab aos Niqab. Os Niqab são aqueles que cobrem a cabeça e o corpo também, mas deixam a cara à mostra, não é? Depois há também os Niqab. Há uma coisa, os Niqab deixam os olhos aqui em aberto, ok? Os Niqab não cobrem
não cobrem completamente o corpo todo, deixam os olhos abertos, né? Cobrem a cabeça e o corpo, deixando a face e os olhos. Isto é o niqab. Depois há o chadar. O chadar cobre a cabeça, o cabelo e também a parte da cara, só deixando a parte dos olhos abertas. E depois disto existe o último e mais controverso de todos, que é sem dúvida a burca, que cobre o corpo inteiro e até inclusive os olhos. É apenas possível ver através de uma rede, aquilo que nós conhecemos como a burca, onde de alguma forma não se vê nenhuma parte do corpo da mulher, inclusive os olhos são tapados por uma rede e elas só conseguem ver através da rede. O burca e o niqab se encontram em comunidades profundamente conservadoras e no Afeganistão. O chadar se encontra principalmente no Irão. O chadar é aquilo que só cobre a cabeça e cobre só o corpo, mas deixa a cara toda aberta. Isto é praticamente no Irão e tem havido uma controvérsia ultimamente no Irão para de alguma forma tirar essa lei. Mas como o Irão é um país de base muçulmana, em que de alguma forma o seu líder político é também de alguma forma um líder religioso, isso é extremamente difícil de conseguir. Nem todas as mulheres muçulmanas usam o véu. E em algumas nações de maioria muçulmana proíbem os véus sobre a cabeça, enquanto outras pressionam as mulheres para que os usem. É um tema muito polémico, fora e dentro do Islão, sem dúvida. Algumas mulheres usam o véu por razões culturais, outras porque o Islão representa modestia e de alguma forma representa também respeito, e por essa razão as mulheres usam isso, uma forma de transmitir essa modestia e o respeito para com Deus. No Corão não há lei nenhuma que diga que as mulheres devem cobrir a cara. As únicas mulheres que se refere que cobriam a cara eram as mulheres de Maomé. E talvez daí tenha vindo através do exemplo escrito em alguma sharia, sem dúvida, mais ortodoxa ou, digamos, mais conservadora, essas leis sem sentido que o sharia de alguma forma aplica como leis nas comunidades mais conservadoras e de alguma forma menos liberais do islamismo. Mas uma coisa é certa, Maomé era alguém que respeitava muitas mulheres, ao contrário do que muitas pessoas pensam. Ele tinha várias mulheres, sem dúvida, porque no Islão é aceitável que o homem case com mais do que uma mulher se tiver condições para as manter. E se de alguma forma não vier criar conflitos com outra mulher que lá esteja. Isto é uma prática aceitada desde o princípio dos tempos, porque sempre existiu mais mulheres do que homens e de alguma forma para fazer face a essa diminuição, haver menos homens do que mulheres e para satisfazer todas as mulheres, de alguma forma os homens casavam com mais mulheres para de alguma forma não haver tanta mulher solteira. Porque uma mulher solteira entra em loucura e de alguma forma trazia estabilidade à comunidade e isso não era bom. E foi uma forma que é uma forma cultural, já nem tem a ver com o Corão. Isso faz parte do comportamento cultural desenvolvido através dos milénios nessas partes do mundo. No Corão, Maomé ataca quem diz que as mulheres são inferiores aos homens. Isto vem no Corão 16, 57 a 59. As mulheres têm direitos similares a que têm os homens. Isto vem no Corão 2, 228. As mulheres são a metade gêmea dos homens. Isto é uma frase bem conhecida de Maomé. Maomé apoiava a educação das mulheres, dizendo: se uma filha nasce de uma pessoa e ele a cria e lhe dá uma boa educação e a educa para as artes da vida, eu mesmo porei entre ele e o fogo do inferno. Abu Masud. Isto foi um daqueles transmissores que são considerados fiáveis e confiáveis diretamente da palavra de Maomé. O Corão também garante o direito das mulheres de trabalhar, se divorciar e de possuir bens. Halal é uma palavra que todos conhecem na língua árabe, quer dizer simplesmente permissível. É algo que é halal,
quer dizer, é algo que é permitido, que se pode fazer sem pecado. A maioria dos alimentos são halal, excepto porco, burro, predadores com garras, leões, lobos, gatos, cães, águias, lagartos, ratos e macacos. E o sangue. Tudo isto são alimentos proibidos segundo a lei islâmica. O álcool, por incrível que pareça, álcool. Álcool é uma palavra arábica, mas o álcool é completamente proibido no Islão. E é completamente proibido porque traz muitos efeitos negativos ao ser humano e de alguma forma afeta o comportamento das pessoas e por sua vez influi na sociedade de uma forma negativa. Por isso é que é proibido pelo Islão e pelo islamismo. Mas sem dúvida, álcool é uma palavra islamita. Islamita não, uma palavra de origem árabe. A maior parte das palavras começadas por al, em Portugal as palavras começadas como Algarve, Albornoa, Aljustrel, Alcoitim, Algesur, todas estas palavras são palavras de origem árabe. A Península Ibérica foi habitada pelos árabes durante séculos e deixaram para trás, para todos nós, os ibéricos, uma cultura extraordinária, nem só através da forma com que as pessoas constroem as suas casas, mas também as suas comidas, como se vestem e de alguma forma até a nível ideológico mais profundamente do que aquilo que as pessoas são capazes de acreditar. E se vocês virem a arquitetura da cidade de Olhão, por exemplo, é uma cidade bastante repleta de cultura árabe, através dos terraços abertos para captar água durante o verão ou durante o inverno para poder, de alguma forma, ter armazenamento de água. Isso tudo faz parte do islamismo. Por exemplo, a sorda e as migas, tudo isso vem do islamismo. Tudo isso foi trazido até nós através dos árabes. Quem habitou na Península Ibérica não foram também só muçulmanos, foram árabes, inclusive alguns deles sem religião, mas a maior parte eram muçulmanos, sem dúvida. Mas agora vamos falar do seguinte, da Sharia. Pensar a Sharia só como lei tende a causar confusão. Sharia cobre principalmente os assuntos pessoais, os contratos entre pessoas, como orar, jejuar, como tratar os vizinhos. Estes são alguns temas que são tratados através da lei de Sharia. O Corão não tem muitas leis. Apenas cerca de 10% do Corão tem a ver com as leis do Corão. A lei de Sharia foi influenciada pelos fiqh, que é o resultado da opinião humana. E por isso não deve ser equivocado ou levado à letra como a lei do Corão ou de Allah. O fiqh está em constante evolução, pois é a opinião humana e nunca se pode considerar como a palavra de Deus nem do profeta. Por isso, diferentes comunidades muçulmanas ao redor do mundo têm diferentes interpretações da Sharia. Sharia tem sido usado para defender a justiça e a igualdade. E não deve ser usado como violência ou actos de terror contra nada nem contra ninguém. Infelizmente, alguns grupos radicais extremistas usaram e abusaram desta lei de uma forma errada, para atingir os seus fins e iludir os inocentes e do bom coração a participar nas suas loucuras e disputas políticas sem razão perante Deus e a religião do bem que é o islamismo. Por isso, Al-Qaeda, os Talibã e outras fações ou outras tribos que de alguma forma fazem parte do Islão e que têm as suas próprias leis que eles invocam como as leis do Sharia. As leis do Sharia são unicamente leis interpretadas por eruditos e de alguma forma pensadores e líderes espirituais do islamismo, que não representam a palavra de Deus nem os mandamentos profetizados através da palavra dada a Maomé nessa gruta e que ele disse em voz alta e que foi escrita e que todos hoje nós conhecemos como o Corão. Devemos ter aqui bastante consciente do seguinte: o Corão é um livro de bem para o bem, é um livro positivo com uma mensagem positiva. No Corão
não, o Corão não traz nenhuma passagem que de alguma forma beneficia a violência, muito pelo contrário. O Corão é a tolerância, é a boa convivência, é o amor, é o carinho, é tratar e cuidar uns dos outros, é de alguma forma desenvolver uma sociedade onde todos sejam de alguma forma tratados igualmente, de uma forma justa. Não devemos deixar que por vezes algumas fações do islamismo ou alguns extremistas venham de alguma forma estragar esta linda religião que é o Islão e que é o islamismo e que é de alguma forma a lei sagrada para os muçulmanos e para quase 2 bilhões de pessoas no mundo inteiro. Devemos ter consciência que muitas vezes aquilo que nós compreendemos é aquilo que deve ser transmitido também a nível dos meios de comunicação social que não estão informados nem têm consciência do que é que falam. E falam só por falar de alguma forma de acontecimentos que aconteceram em nome do Corão, em nome de Maomé, mas esquecem-se de alguma forma explicar às pessoas o porquê disso estar a acontecer da forma que está a acontecer. E levar as pessoas a ter uma ideia errada do que é o Islão, do que é que o islamismo defende e quem são os muçulmanos e quais são as ideologias e filosofias que eles usam para reger as suas vidas. Por isso, hoje, aqui vos deixo, nestas conversas com o mundo, com uma mensagem bastante importante. Antes de julgarmos alguém, devemos tentar compreender. Nunca devemos julgar nada nem ninguém pela opinião alheia, mas sim pela nossa compreensão e pela nossa cultura de desenvolvimento no conhecimento dessa religião ou dessa filosofia de vida e dessa forma de estar com a vida e com a vida dessas pessoas que nós de alguma forma estamos a pôr em questão. Primeiro há que compreender e há que tentar pôr-se nos pés dos outros para compreender a razão porque é que eles agem da forma que eles agem, compreender as suas filosofias de vidas, as suas ideologias, a sua educação, as suas os seus desenvolvimentos culturais e sociais da sociedade onde pertencem, da cultura onde são desenvolvidos. Para aí podermos ter uma melhor compreensão das pessoas de uma forma inteligente, sendo de alguma forma a julgar, sendo uma base realmente válida e fundamentada em factos reais daquilo que é ou não é as coisas que de alguma forma nos tentam transmitir, nem só os meios de comunicação social, como as pessoas à nossa volta, através de opiniões que não passam de opiniões. Nós devemos basear a nossa interpretação de qualquer coisa baseada em factos e de alguma forma factos provados e comprovados, não apenas em teorias da conspiração ou do ouvir dizer que disseram que tinham dito. Ok, malta, hoje já foi de longe demais este vídeo, realmente foi um pouco longo porque o Islão tem muita coisa para compreender e eu mal toquei a pele do que é ser um muçulmano, do que é estar em conexão com Deus através desta religião que é praticada por praticamente 1/4 do mundo inteiro. Ok, hoje fico aqui, até conversas com o mundo e até o próximo episódio. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, onde quer que esteja no mundo. E um beijo para todos.